Abençoe. Eu sei que tem outros momentos que a igreja vai estar reunida aqui nesse final de semana, e eu sei que o Senhor tem bênção para a vida de vocês. Vocês já são abençoados, mas o Senhor sempre tem algo mais para as nossas vidas, e vai ser dias de festa, dias de alegria, eu tenho certeza disso, e eu por isso louvo ao Senhor por poder estar aqui. Quando os irmãos me convidaram para estar aqui, eu fazia menção de que eu poderia estar aqui pregando a palavra do Senhor, participando, sendo o pastor Nelson, meu irmão, um líder responsável aqui dessa igreja. Então, mais um time de alegria. Então, eu estou muito alegre hoje, né? E junto com os irmãos, a festa bonita, só alegria, só alegria. Eu louvo a Deus, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, eu disse aqui para o meu irmão, é uma potência. Nos faltam palavras para dizer ou para expressar sobre a igreja de Jesus. Ninguém segura esse povo, ninguém para a marcha da igreja. Há quantos anos, oh aleluia, ela vem vencendo lutas, opressão, dificuldades, impedimento, rejeição, barreira, mas quanto mais prende ela, mais ela cresce. Quanto mais limita ela, mais ela explode. Quanto mais fala cala a boca, mais ela grita. Quanto mais fala para, mais ela avança. É porque o dono dela, aleluia, é Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o que morreu numa cruz, aparentemente parecia que estava tudo perdido, mas o ato de Jesus morreu na cruz foi o ato de maior vitória para a humanidade. Quando ele diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas ali o véu do templo se rasgou e aconteceu um movimento extraordinário na terra, porque chegaram o cumprimento da salvação a todo mundo. E para a igreja de Jesus. E como eu acho lindo esse hino que nós estamos cantando esses dias, tem bastante irmãos cantando, do vocal cantor, né? Presta atenção, clamar o nome de Jesus. Irmãos, esse nome poderoso. Aleluia. Mas nós nem fazemos menção, nós nem usamos ou ousamos falar o nome de Jesus, e do tanto que ele é poderoso, passando por vezes tantas dificuldades, e às vezes passa esquecido que nós servimos um Jesus tão poderoso, servimos um Jesus que tudo pode, que nos garante vitória. Aleluia. Clama por Jesus, chama por Ele, fala por Ele, Senhor, eu estou aqui, o vento tem soprado forte, o meu barco parece que vai naufragar, grita por Jesus, que Ele vem ao teu socorro. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu vou contar uma bênção. Um tempo desse atrás, não lembro quantos anos, faz bastante tempo, já uns 5, 6 anos ou mais, a Jéssica foi acometida de uma enfermidade e ficou várias horas enferma com um mal de cólica e vômito e um monte de coisa tudo de uma vez. E essa Jéssica foi ficando abatida, e passou um dia, passou 2, levamos a Jéssica no médico, tomou soro, tomou remédio para que aquele mal fosse cortado, e a Jéssica voltou para casa, e daqui passou umas 4 horas bem, aparentemente bem, e depois aquele mal continuou voltando, e foi mais um dia, e entrou mais uma noite, e o meu esposo estava ali, ele trabalhava ainda, e ele estava se organizando para o trabalho dele. Eu sempre assim tomei um pouco mais à frente de cuidar de tudo, só que estava por ele mesmo. Quando o negócio estava bem complicado, eu não dava mais conta. Mas eu deitei do lado da Jéssica. A Jéssica estava na cama, eu pus um colchão no quarto dela no chão e fiquei ali para auxiliar em alguma coisa, pelo menos para conduzir ela até o banheiro, algum lugar que ela fosse fazer as suas necessidades. Irmãos, aquele mal estava tão forte, e quando eu olhei para a Jéssica naquela situação, me deu raiva. Falei, mas espera aí, eu vou clamar pelo nome de Jesus. Aleluia.
E ela não vai passar mal mais. O nome de Jesus é poder. E fui imaginando aqui na minha mente, e daqui um pouco eu falei assim, eu gritei em alta voz dentro do quarto e a Jéssica deitada. Satanás, a Jéssica passou mal até agora, mas ela não vai passar mal mais. Porque até então eu não gritei pelo nome de Jesus. E agora eu grito pelo nome de Jesus. E aquilo me deu uma força, eu fiquei de pé. A hora que eu fiquei de pé, eu falei, agora eu tô grande. Jesus está comigo. Agora eu fiquei baixinha, mas eu me senti um gigante. Mas eu vi Satanás me desafiando. E eu falei, Satanás, tira a tua mão suja, a tua espada suja da vida da Jéssica. Você está repreendido na vida dela no nome de Jesus. Você tocou nela até agora porque eu não usei falar no nome de Jesus. Mas agora ela não passa mais mal. E fiquei de pé e parecia que estava uma guerra ali entre eu e aquele gigante. E a Jéssica ainda fazendo menção de vômito e queria sair da cama. Eu falei, não, você não levanta mais, você vai dormir, tampa a boca, põe a mão na boca, você vai dormir, você não vomita mais, você não vai no banheiro mais. E fiquei grande ali naquela situação. E clamei pelo nome de Jesus e a Jéssica dormiu. Aí Deus falou assim para mim, ora pela mente dela, porque tem enfermidade que vocês recebem a cura, mas o seu psicológico fica tão ligado na enfermidade que você ainda fica enfermo no lugar da enfermidade. Ó, Deus está falando com alguém aqui que já recebeu unção, já recebeu resposta, e ela vai ficar, mas eu estou primeiro. Mas ainda não sarou. O Senhor Jesus te cura, o Senhor Jesus te sana, o Senhor Jesus te liberta, o Senhor Jesus opera milagre na tua vida. Para a mulher do nome dele. O Senhor Jesus ora pela mente dela. E eu pus a mão e orei pela mente dela, e abri a harpa, que eu tenho os 10 hinos da harpa, isso era de madrugada, ninguém estava vendo mesmo, e cantei, fiz o meu culto, fiz a minha festa, fiz o meu congresso, li a Bíblia, e a Jéssica dormiu. Eu falei, Satanás, vou te pôr você em castigo, fica sentadinho lá, você vai assistir nós dormir agora, porque até agora você se atreveu a nos perturbar. Não sei onde que ele ficou, mas eu passei uma ordem. Quando nós falamos no nome de Jesus, ele é detido. Quando nós falamos no nome de Jesus, ele perde força. Quando nós falamos no nome de Jesus, ele corre. E louvamos a Deus. Vamos sair pela cidade de Gabriel clamando o nome de Jesus. Vamos nos hospitais falando o nome de Jesus. Vamos fazer uma visita falando o nome de Jesus. Às vezes nos empolgamos em algum encontro de irmãos, uma visita, e nós conversamos tantas coisas. E Jesus disse assim na sua palavra: quando vocês se ajuntarem, tenha salmo, louvor, adoração, cânticos. E às vezes nos empolgamos falando em tantas coisas e não falando do nome de Jesus. Vamos mudar o nosso discurso e falar o nome, que é só amor de Deus. Deixa eu correr. Os irmãos escolheram esse tema, e toda essa introdução já tem a ver com isso. O Senhor nos escolheu. Que tema lindo, né? João 15:16. Pode pôr lá no irmão da tela. Pode pôr lá na tela para nós. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes, olha lá, em meu nome, o Pai vos conceda. Ele quer conceder tantas bênçãos para nós, né? Mas veja bem, às vezes nós esquecemos, e essa palavra vem nos despertar. Jesus estava falando para um despertamento na vida dos seus discípulos. Pode deixar lá. Não me escolhesses vós a mim. Quantas vezes nós falamos assim: eu fui para Jesus, eu encontrei Jesus, foi Ele com seu grande amor que te trouxe, foi Ele com a sua misericórdia que te alcançou, é Ele que faz a obra, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Nós não somos nada, nós somos salvos porque Ele é poderoso, Ele é grande e misericordioso.
reconhecer de que nós fizemos alguma coisa, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. O Senhor nos chama com propósito. Eu estava pensando na palavra de hoje e o Senhor foi me levando a pensar. Veja bem, escolha, ou escolhidos, ou escolher. A nossa vida é feita de muitas escolhas. Nós já levantamos o dia de manhã escolhendo, né? Escolhemos o quê? A roupa que vai pôr, escolhemos o café que nós vamos tomar, né? Dependendo se você tem alguma restrição, faz algum tratamento de saúde, você tem a sua escolha a fazer. Você não vai comendo o que você vê pela frente, você não pega a primeira roupa, você vai analisar se está frio, se está calor, que roupa você vai pôr. Então nós somos levados todos os dias, todos os momentos da nossa vida, a sempre estar fazendo escolha. É colocado uma mesa na nossa frente para comer, às vezes tem isso, tem aquilo, você vai escolher o que você come, não é verdade? Então nós não escolhemos como nos arrumar, que é para onde você vai, de repente você vai pôr uma roupa, você vai varrer lá o quintal na frente, vai lavar a calçada, ou você vai ali no mercado, vai comprar um pão, alguma coisa, você tem um traje certo para aquele momento, para aquele trabalho. São escolhas que nós temos que fazer, que nós temos que decidir. Você vai lavar o carro, você decide que roupa você põe. Nós vamos mudar de casa, você escolhe sua casa, você vai construir, você escolhe o terreno, você escolhe o bairro, você pega as suas condições financeiras para você fazer adquirir algum bem, um carro que seja, você vai escolher sua profissão, e nós somos assim, cercados o tempo inteiro, uma pressão que nos leva a escolher, nos leva a tomar decisões, e se nós não fizermos isso, nós não andamos, nós não caminhamos, nós temos que tomar decisões. É tão rotineiro isso que nós tomamos decisões, fazemos escolhas quase que sem perceber, fica quase que automático. Nós temos que decidir para onde o cabelo, se foi para cá, se foi para lá, se está calor, se prende o cabelo, se não está, não sei o que você faz. O irmão, eu estou com a gravata, não está bem, eu tiro essa, ponho outra. Nós somos levados a escolher, a tomar decisões. Eu estava pensando sobre isso. Sempre procuramos acertar nas nossas escolhas. Nós não queremos fazer uma escolha e nos decepcionar com ela. Então nós sempre procuramos acertar, mas nem sempre acertamos, né? E pensando em Deus sobre a nossa vida, olhando nesse trecho da palavra de Deus, nesse verso, Deus também escolhe, Deus trabalha também com escolha. E Jesus despertou os seus discípulos e disse assim, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi a vós. Eu achei tão lindo isso, sabe o que eu entendo? Que a pessoa que escolhe, ele torna-se senhor do escolhido. Quem escolhe, ele tem uma postura de liderança em cima daquele que foi escolhido. Deus, ele traça plano na nossa vida e nos escolhe, e ele vai agora desenrolar, ele vai revelar, ele vai descortinar o seu projeto e o seu propósito. Ele nos escolhe com propósito. Então, veja bem, quando nós vamos estudar ou trabalhar essa palavra de escolha na Bíblia, nós vamos ver ela em muitas passagens bíblicas. A escolha fazendo parte de muitas pessoas da Bíblia Sagrada. Jesus, Deus, elaborou o plano da salvação, e ele diz assim na palavra do Senhor: Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus escolheu te salvar. Deus escolheu nos salvar. Deus escolheu salvar o mundo. Nem todos vão ser salvos, porque depende também de uma decisão nossa, depende de uma aceitação sua, depende de um querer da nossa parte. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, e o homem pode escolher sim ou não, vou ou fico, não vou ou vou. O homem é levado a tomar decisões livremente. A salvação é algo que nos é ofertado de maneira livre. Você é livre para aceitar a salvação
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. O mundo está incluído. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é necessário crer e tomar a decisão por ele. E nós entramos no plano da escolha. Nós somos alcançados por essa escolha. Aleluia. Quando nós olhamos, né, meditamos na expressão escolha, nós vamos ver Deus escolhendo pessoas para fins específicos. Deus escolhendo pessoas para trabalhos específicos. Deus escolhe a sua igreja. No geral, ele diz assim: vocês foram escolhidos, receberam o nome de cidadão do céu, salvo de cristão, e vocês foram escolhidos para dar fruto. Todo crente está debaixo dessa responsabilidade de frutificar. Todo crente. O crente pode dizer assim: mas eu não sei, mas você vai frutificar. Ah, mas eu não sei falar nada, mas abre a boca que o Espírito Santo ensina. Ah, mas eu não dou conta de orar. Para de fazer desculpa que você vai saber orar. A hora que aperta a situação, nós clamamos por ele. Nós vamos dar fruto. Ele falou assim, ó: vocês vão dar fruto e tem mais. E o fruto que vocês vão frutificar, ele vai permanecer, a fim de que tudo quanto você pedir no nome do Senhor Jesus, o Pai te conceda. Aleluia. O Senhor nos chama para frutificar no seu reino. Que frutos são esses? Mais na frente, quando nós vamos lendo o Evangelho de João, Jesus diz: quero que vocês amem uns aos outros. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Olha que coisa linda. Então ele nos escolhe. Quem é Senhor em cima de nós, ele nos traz então regras. A pessoa que é escolhida, ela recebe regras. A igreja do Senhor Jesus, ela tem propósitos. Deus tem propósito para a nossa vida. Nós não fazemos o que nós queremos. Nós temos um Senhor. O Salmo do número 23, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é claro que uma ovelha, ela quer um pasto verdejante, ela quer uma água tranquila, ela quer o seu descanso. Mas veja bem, lá em cima do salmo diz: o Senhor é o meu pastor. Você tem dono, você foi escolhido, você é especial, você é querido, você é querida, irmã, você é querido, meu jovem, você é querido, meu adolescente, você é especial ao Senhor. Ele tem coisas lindas para fazer na sua vida através de você. Deus, usando o profeta, diz: sei eu, tenho plano, aleluia, pensamentos e planos de paz para com você, aleluia. O Senhor te escolheu com propósito, você é a igreja de Jesus, e o Senhor também tem planos de escolhas com ministérios, situações específicas. Queria eu ir para a África, mas Jesus chamou a Jéssica. Quando a Jéssica estava lá fazendo os cursos dela e os irmãos entrando em contato, eu tinha tanta vontade de ir na África, mas muita vontade mesmo. E como eu vi impossibilitada de ir, por causa dos trabalhos da igreja, uma coisa, outra, Deus cursando o meu caminho para outro lado, eu tive que abrir mão da minha vontade, para que a vontade de Deus ganhasse prioridade na minha vida. Então, quando eu vi a Jéssica, trouxe um papel e falou: mãe, tem esse país aqui que os irmãos lá estão trabalhando para o grupo ir visitar. Qual grupo? Qual país você acha que eu vou? Eu falei: África. E foi uma coisa linda, cumpriu lá na vida da Jéssica o que o Senhor tinha no meu coração, o que eu tinha no meu coração. Eu fiquei com medo da Jéssica na África, a Jéssica voar tantas horas de avião. Falei: Jesus, segura no avião, ajuda que a Jéssica chegar no destino, faz a tua obra lá e volta
devemos ter um coração aberto para a escolha de Deus. Devemos ter um coração receptivo para o plano de Deus e o propósito de Deus. O que é escolhido, ou a igreja de Jesus, ela vai passar sim por tribulações, lutas, perseguições, mas tem uma expressão bíblica que diz assim, que as lutas desta vida, que coisa linda, não são para comparar, não é para comparar com a glória, aleluia, que em nós há de ser revelada. Tem uma glória, tem um galardão, tem uma esperança, tem um céu lindo, tem um trono de Deus te esperando lá, onde você vai contemplar a face de Jesus, aleluia. Você vai entrar nas ruas de ouro. Esse dia nós visitamos uma irmã que estava bem perto de partir, e as enfermeiras ali meio que chorando, porque fez uma risada com ela, e disse, ela falou assim para as enfermeiras, por que vocês estão chorando? E a enfermeira diz assim, porque eu tenho que te dar uma notícia tão ruim, o seu quadro é um quadro de óbito. Ela falou, não precisa chorar, eu vou fechar meu olho aqui, e o meu papai já está me segurando na mão, para me levar para passear nas ruas de ouro, aleluia. Essa é a esperança da igreja. Você foi escolhido, não deixe a sua escolha se perder, não deixe os planos de Deus ser frustrados, porque Deus está contando com você, aleluia. Vamos abrir aí na Bíblia, e eu já estou indo para terminar. Olha que coisa linda, em Juízes 13, eu achei aqui lindo, uma família que o Senhor escolheu. Aqui tem um pai, uma mãe e um adolescente da mesma família, fazendo parte do trabalho unificado. Pai, mãe e filho, pai, mãe e adolescente, pai, mãe e o jovem, pai, mãe, a moça, o moço. Enfim, olha aqui uma família que Deus escolhe, uma família escolhida. Às vezes você está pensando, mas será que o Senhor está me vendo? Será que alguém, o Senhor está recebendo o meu trabalho? Olha uma família escolhida, Juízes 13, olha que lindo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Eu vou parar aqui. O que significa os filisteus para você? O que significa? Deus pode usar o teu filho, Deus pode usar a tua filha como profeta de Deus na sua casa. Deus pode levantar ele. Você diz, ai,
passeando lá no campo, andando lá no campo, fazendo alguma coisa, e o anjo apareceu de novo. E ela disse: espera um pouco, porque eu vou chamar o meu marido. E aquela mulher correu e disse: olha, aquele varão que apareceu para mim, entregou a mensagem que eu vou ter grávida, vou ter um bebê, ele apareceu de novo, está esperando você. E correram os dois apressadamente, e o anjo apareceu para os dois, e ali o anjo relatou a Manoá como teria que ser a criação daquele menino. Olha no verso 12, que coisa linda. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Olha que coisa linda, como nós devemos nos colocar diante do Senhor sobre a criação dos nossos filhos. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e preparemos um cabrito. Então aquele Manoá, agora quando ele recebe também essa informação, essa promessa, essa palavra, ele fala: olha, anjo, fica um pouco aqui, deixa eu preparar um lanche, um café, alguma coisa para eu te decepcionar. E o anjo ali não queria receber aquela recepção, mas Manoá prepara a si mesmo, e quando Manoá vai oferecer, o anjo some e desaparece, e eles ficam ali atemorizados. E no tempo certo, dali pouco tempo, a esposa de Manoá aparece grávida. A mulher que era estéril. Deus trabalha com coisas improváveis. Veja como Deus trabalha só com as coisas difíceis. 5 pães e 2 peixinhos. Eles mesmos disseram: mas Senhor, o que é isso para uma grande multidão? Deus só trabalha com coisa complicada, com coisa difícil. Irmão e irmão, você pode falar: mas minha mulher é complicada. Mas Jesus gosta dela. Irmã, meu marido é difícil, mas complicado. Mas Jesus gosta dele. Jesus gosta das coisas complicadas. Meu adolescente, minha moça, meu menino, é complicado, é complicado. Põe na mão daquele que descomplica. Põe na mão daquele que resolve. Põe na mão daquele que sabe trabalhar. Deus quer a família unida. Deus quer o marido e a esposa participando dos mesmos projetos, dos mesmos sonhos. Porque que as famílias estão se acabando? É porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Há de ter novamente. O Senhor quer restaurar a unidade. O Senhor quer restaurar a comunhão. O Senhor quer restaurar comunhão entre as famílias, para que o nome dele seja glorificado. Veja bem aqui na história, quando a mulher de Sansi, Manoá, recebeu a informação, ela corre e participa do seu marido. Seu marido toma conhecimento, ele corre e vai falar com Deus. E os dois então fortalecidos recebem a promessa de que realmente eles iam receber a bênção de milagre de um bebê. Quando então ele recebe aquilo, ele diz: Senhor, como que eu tenho que cuidar do menino? Que jeito que vai ser? O Senhor quer despertar nos jovens casais esse interesse de perguntar para o Senhor: Senhor, o mundo está difícil. A fala do mundo, as ideologias do mundo, o costume do mundo, a cultura do mundo é muito difícil, está muito difícil, Senhor. Como eu devo criar o meu menino? Como eu devo criar a minha menina? Me ensina como criar os meus filhos para o teu louvor, aleluia. O Senhor quer ser glorificado na tua casa. Sansão nasceu, um menino consagrado, um menino nazireu de Deus. Que coisa linda. Sansão nasceu com o propósito de libertar Israel, libertar o povo de Deus da mão dos filisteus. A vida de Sansão foi uma vida, até que olhando bem, uma vida muito bonita, de muitos milagres, mas Sansão foi se perdendo na sua caminhada, foi se perdendo
na sua história. E tudo aquilo que a pessoa que era chamada, escolhida desde o ventre. Sansão foi consagrado. Sansão foi um projeto que Deus desceu na terra lá através do anjo e disse: você vai engravidar, o menino vai chegar. E esse menino realmente chegou, mas passado um tempo esse menino vai se desviando do caminho, vai procurando se ajudar com moça, casou com moça que não era do povo de Deus. Sua mãe e seu pai vai intervir, vai falar com ele, mas ele não obedece. E a história de Sansão vai se complicando. Sansão vai passear lá nas vinhas dos filisteus. Sansão faz uma festa, prova ali do vinho, ele não podia beber, ele não podia ter aliança com esse povo. E acontece então que hoje foi escorregada, amanhã outro deslize, depois outro deslize. O Senhor te escolheu com um propósito. Abre o teu olho para não continuar caindo, escorregando, e depois é perdição. Não, olhe, preste atenção aonde você está indo. O Senhor te fez promessa. Sansão, quando ele vinha dos seus passeios, das suas festas, Sansão matou um leão. E a Bíblia diz que Sansão era um moço forte. Segundo o nazireado, segundo os conselhos recebidos da parte de Deus, não era para ele pôr navalha, cortar nunca o seu cabelo. Sansão tinha cabelo bastante, e aquele cabelo não podia ser tocado. Mas Sansão também tinha uma outra orientação, de que ele não podia tocar em cadáver, em coisa morta. Sansão matou o leão. Depois ele andou por lá, passeou e voltou, e foi ver o leão que ele tinha matado. Sabe, quando você tem uma vitória, e você lembra daquela vitória, e você vai lembrar do que aconteceu. Assim aconteceu com Sansão. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes na nossa vida, a nossa fé passa por teste. A nossa confiança em Deus passa por teste. Nós passamos por prova, para ver até quando nós estamos ligados na escolha, até quando nós estamos ligados naquele que nos escolheu. O que aconteceu com Sansão? Quando ele chega perto do cadáver ali do leão que ele tinha matado, tinha ali um enxame de abelha. Então ele se aproxima do cadáver, toca no cadáver, pega um pouco daquele mel e leva para os seus pais. Aqui tem uma lição também importante: os pais têm que estar em vigilância, nós em vigilância, porque pode ser que nossos filhos, na andança deles aí, eles peguem nas carcaças do mundo alguma coisa doce, algum mel, e venha querer nos encantar, e nós sem perceber provamos desse mel, e talvez até participamos achando que está muito bom. Nesse momento, Manoá e sua esposa participaram do mel, que Sansão não podia nem pôr a mão lá no cadáver. Então agora você também participa desse mel. Aonde teu filho está andando, por onde ele anda, que mel que ele já passou na tua boca que você não percebeu. Mas ainda é tempo de reconciliação, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, para entrar no propósito da escolha. Sansão participou disso. Sansão então arrumou uma outra mulher, já tinha arrumado um casamento, já tinha arrumado outras pessoas no seu relacionamento, largou daquelas e arrumou Dalila, e ali havia um concerto entre Dalila e os filisteus. Eles queriam pegar Sansão de toda forma, de toda maneira. Então agora Sansão se casa com Dalila, e a Bíblia diz que Dalila foi conquistada pelos filisteus, a ganhar muito dinheiro. Se ela descobrisse o segredo de Sansão, Sansão já tinha ido passear nas vinhas, já tinha bebido bebida forte, Sansão já tinha tocado em coisa morta. Agora Sansão vai para os braços de Dalila, e ali
Dalila com seu encantamento, com a sua forma sutil, com a sua sutileza, porque Satanás sabe fazer, viu? Satanás sabe jogar conversa, Satanás sabe jogar encantamento. Se nós não estivermos ligados lá em João, aonde Jesus diz: vocês são varas, eu sou a videira, toda vara que estiver ligada em mim, esse dá muito fruto. Se estiver ligado na videira de quem te escolheu, aleluia. Satanás vai vir com as propostas, mas você não vai ser enganado. Satanás vai vir com seus encantamentos, com as suas estratégias, mas você vai ser revelado antes, aleluia. E aconteceu então que Sansão caiu no encantamento de Dalila, e ele confessou para ela que o seu segredo eram os seus caminhos. Em três situações ele foi provado e ele perdeu indo para a vinha, perdeu tocando nas coisas mortas e perdeu confessando o seu segredo. O crente escolhido tem segredo. O crente escolhido com propósito específico tem segredo. A igreja de Jesus tem segredo. Tem segredo particular para cada crente. Tem segredo para aquele que tem um ministério específico. Tem mistério, tem segredo. É necessário, eu falei esse dia na congregação, lá do Joaquim Clube, é necessário nós estarmos no altar, porque no altar da oração nós mantemos a nossa comunhão com Deus, aleluia. Sansão dormiu no colo de Dalila, sono das trevas, sono do desvio, sono da libertinagem, sono dos prazer carnal. Dalila então faz Sansão adormecer. Sansão dorme e ela chama alguém. Corta o cabelo. Dormiu. Enquanto ele dormia, veio um homem e cortou o cabelo de Sansão, raspou a sua cabeça. Olha que sono maligno, olha que sono profundo. Quando ela viu que o cabelo de Sansão já tinha soltado o seu couro cabeludo da sua cabeça, ela disse: Sansão, acorda, que os filisteus vêm contra ti. Sansão se posiciona e diz: mais uma vez levantarei, irei ter com os filisteus e vencerei como antes, vencerei novamente. Mas a Bíblia diz assim: ele nem sabia que o Espírito